Outra notícia, vamos falar de Sérgio Moro, é a notícia principal da semana. O Sérgio Moro, ele ocupou as manchetes a semana toda em função da votação no Tribunal Regional Eleitoral, né, processo de cassação do seu mandato como senador. Aparentemente vai tudo terminar segunda-feira, a gente vai ter já uma solução para isso. E tem também a investigação no CNJ. Mas eu deixo para você falar o que você tem de bastidor, o que você tem de comentário editorial sobre o Sérgio Moro. Olha, Miguel, o Sérgio Fernando Moro, né, pariu uma ideia aí na semana em que está sendo julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, um julgamento que pode resultar aí na cassação do seu mandato de senador da República. Se não for lá, será no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. E eis que ele pare a ideia de falar com Gilmar Mendes, sim, ele próprio, né, Gilmarzão, Gil Maravilha, Gilmar Palusa. Ele tem a ideia incrível de conversar com Gilmar Mendes, sabendo o que Gilmar Mendes pensa dele, e Gilmar Mendes, naturalmente, o recebeu. E o que foi que ele escutou do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal? Ele ouviu que ele e Deltan Dallagnol eram dois ladrões de galinha. Gilmar Mendes foi e mandou essa na bucha, né? É a famosa uma no cravo e a outra na ferradura. Gilmar Mendes o recebeu de forma republicana, como um magistrado da Suprema Corte Brasileira, mas aproveitou para dizer, no meio da cara do Sérgio Moro, o que pensava dele. Veja só, Miguel, eu particularmente não esperava outra coisa do Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes nunca decepciona. Mentira, decepciona. E bastante, aliás, a gente está bastante acostumado aí com as decepções no longo das últimas décadas aí, que veio do ministro Gilmar Mendes. Mas nesse caso, ele acertou em cheio. Disse para o Moro aquilo que boa parte da sociedade brasileira pensa a respeito dele. Eu brinco, né? Eu digo que assim, tem uma música do cantor Falcão, né, que eu acho fantástica, cujo nome é Todo Castigo para Corno é Pouco. Eu adapto ela perfeitamente para a situação que o Moro está atravessando agora. Eu acho que todo castigo para o Moro é pouco. Por que eu digo isso? Um sujeito que submeteu o Brasil ao que ele submeteu, um sujeito que fez ruir, né, colocou em xeque aí todo o sistema judicial do país, um sujeito que com suas decisões colocou inocentes na cadeia, um sujeito que destruiu a indústria nacional brasileira e enfiou o país numa crise, né, econômica, num segundo momento, numa crise econômica por conta da destruição de setores da economia. Um homem que fez desabar todo o projeto de desenvolvimento de infraestrutura nacional. Ele botou tudo isso no chão. Um homem que pariu a extrema-direita, um homem que chocou o ovo da serpente chamada Jair Bolsonaro. Enfim, tem castigo maior para o Moro? Tem, eu acho que tem. E não é só a perda de mandato, não, Miguel. Eu acho que ele deve perder o mandato, ele deve responder na justiça pelo que fez, e ele deve ser preso, porque Moro, como um juiz, alguém que deveria zelar pela lei e aplicar a lei, subverteu a lei, cometeu crimes, infringiu a lei. Então, assim, todo castigo para o Moro é pouco, cassação é pouco, cadeia é pouco. Ele ainda teve que escutar essas groselhas do Gilmar Mendes, o Miguel. Mas, olha, eu diria uma coisa para ti, Miguel. Nisso tudo, eu ainda fiquei com pena, foi da galinha, viu? Porque você imagina você ser uma galinha e ser roubada pelo Sérgio Moro e ter que ficar com um cara daquele ali. É triste demais, não é não, Miguel? Pois é, rolou esse debate também sobre a expressão em si. A pessoa sempre fala, quando existe essa comparação com animais, né? Hoje em dia a gente sempre tem uma certa reclamação, tadinho das galinhas, né? Não merecem ser roubadas por Dallagnol e Moro. Outros falaram também que os crimes deles são muito maiores do que simples roubo de galinha, porque muitas vezes uma pessoa numa área rural, desesperada, de fome, rouba uma galinha para comer, não é bem diferente do que o Sérgio Moro, um cara da elite paranaense, né, juiz, né, juiz federal. A gente sabe que juiz está no topo da cadeia alimentar do serviço público, eles ganham os salários mais altos de todos, né? E mesmo assim
mesmo assim, a gente via a prática dele e do Dallagnol, no Ministério Público também, salários altíssimos, e mesmo assim dando palestra no auge da Lava Jato. Eu acompanhei isso de perto, né, como jornalista, no auge da Lava Jato, eles à frente de uma operação que tinha, sei lá, centenas de braços, né, e ele rodando o Brasil para dar palestra, para ganhar dinheiro. Era coisa inacreditável. Como é que esse cara tem tempo? Ele não está comandando uma operação judicial maior da história, rodando, dando palestra. As palestras, agora você vê como tem trouxa no mundo, né? As palestras do Sérgio Moro custavam R$ 1.600 o ingresso, mais barato. Você vê. Isso há 10 anos, hein? Isso há 10 anos. Aí você vê como realmente tem gente que passa vergonha, né? Imagina você contar para os seus netos que você pagou R$ 1.600 para assistir uma palestra do Sérgio Moro, e ele só falava besteira, obviamente. As palestras dele eram uma metralhadora de merda, né? Às vezes eu tinha acesso a algum trecho, mas era aquilo, por exemplo, ele dava palestra contra a construção de qualquer infraestrutura no Brasil. Refinaria, né, porque a Lava Jato, o foco dela foi destruir infraestrutura. O que a Lava Jato fez para o país, você só vê em país atacado em guerra. Só vê. Né? Você vê o grau de destruição nos investimentos em infraestrutura. Todas as obras do Brasil foram paralisadas. Todas, praticamente. A gente até hoje tem 14 mil obras paradas. O Lula está retomando uma a uma. Se Deus quiser, até o final do governo vai retomar e vai completar todas as obras paradas, inclusive a Comperj. Mas foi sabe, uma devastação econômica no Brasil. Então, por isso que todo castigo para o Sérgio Moro é pouco, e é bonito a gente ver isso, porque teve um momento que ele foi herói, né? Tinha esses trouxas aí, todos ficavam indo em palestra dele, ele era financiado, ganhou o prêmio da Globo, né? Faz diferença. O próprio lá, um dos marinhos lá, um dos donos da Globo foi lá entregar a placa lá de faz diferença, ia para os Estados Unidos, ganhou prêmio internacional nos Estados Unidos, né? Então, só que destruindo o Brasil. Então, todo castigo para o Moro é pouco, a justiça tem que ser feita.